Olá, queridos estudantes, bem-vindos a mais um encontro. Nessa aula, nós vamos estudar um pouco sobre representação gráfica de uma função. Vamos iniciar com um exemplo para rever os conceitos da aula passada. Preparados? Bora lá! Uma empresa de táxi cobra a bandeirada de R$ 5,00 e ainda o valor de R$ 2,00 para cada quilômetro rodado. Determine a lei da função correspondente ao valor cobrado pelos táxis dessa empresa e qual é o valor cobrado em uma corrida de 12 quilômetros. Para resolver essa questão, vamos anotar as informações que possuímos. Primeiro, o valor da bandeirada, ou seja, o preço de partida assim que o passageiro entra no táxi, é de R$ 5,00. E segundo, o valor por quilômetro percorrido é de R$ 2,00. Analisando essa situação, nós podemos concluir que o valor a ser pago depende da quantidade de quilômetros que nós queremos percorrer. Isso porque essa quantidade, que nós não sabemos o valor e por isso vamos chamar de x, precisa ser multiplicada por R$ 2,00, porque cada quilômetro nos custa R$ 2,00, e logo após ser somada com R$ 5,00, que é o valor inicial da corrida. Portanto, a nossa lei de formação é dada por f de x é igual a 5 mais 2x. Lembrando que f de x é igual a y, que é igual ao valor da corrida. Vamos aplicar agora uma corrida de 12 km, como pediu a questão. Vai ficar da seguinte forma. F de 12 é igual a 5 mais 2 vezes 12. Isso porque devemos substituir o 12 no lugar do x, que corresponde aos quilômetros percorridos. Continuamos fazendo a continha normalmente. F de 12 é igual a 5 mais 2 vezes 12, que é 24. E, por fim, f de 12 é igual a 5 mais 24, que é igual a 29. Daí, o valor da corrida para 12 km é de R$ 29,00. Nosso próximo passo será representar essa função graficamente. Começo apresentando a vocês o plano cartesiano. O plano cartesiano foi criado pelo filósofo físico e matemático francês René Descartes, por isso recebe esse nome. Ele é representado por duas retas perpendiculares que são chamadas de eixos perpendiculares. Um na horizontal, chamado de eixo das abscissas, o famoso eixo X, e outro na vertical, chamado de eixo das ordenadas e conhecido por todos como eixo Y. O ponto de encontro entre as duas retas é chamado de origem. Cada uma dessas duas retas ou eixos é associada ao conjunto dos números reais. A origem do plano cartesiano corresponde ao número zero de ambos os eixos. Olhando para o eixo x, os números à direita da origem possuem valores positivos, partem do ponto zero até o mais infinito. E os pontos à esquerda da origem possuem valores negativos, partindo do ponto zero até menos infinito. Analisando agora o eixo y, os valores acima da origem possuem valores positivos até mais infinito, e os que estão abaixo, valores negativos até menos infinito. O plano cartesiano pode ser dividido em quadrantes, que são organizados em sentido anti-horário, partindo do quadrante em que os valores de x e y são positivos. É esse aqui, no canto superior. Assim, temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Podem ser inseridos pontos no plano cartesiano, e esses pontos serão representados por coordenadas que representam a posição do ponto nos eixos x e y, necessariamente nessa ordem. Nesse caso, o ponto deslocou 3 unidades no eixo x e 2 unidades no eixo y. Logo, sua coordenada será 3, 2. Agora, vamos representar o ponto -2, 0. Note que ele possui coordenada para o eixo x, que é -2. Isso quer dizer que ele desloca no eixo x 2 unidades à esquerda da origem. Mas e no eixo y? Sua coordenada é 0, não é mesmo? Isso indica que ele não desloca ao longo do eixo y,
por isso o ponto fica localizado sobre o eixo x. O mesmo ocorre no ponto 03. Só possui deslocamento ao longo do eixo y. Sua coordenada em x é nula, por isso será plotado sobre o eixo y. Agora que vocês já foram apresentados para o plano cartesiano, vamos voltar para a nossa função. Temos aqui, lembrando que f de x é igual a 5 mais 2x. E a gente vai fazer o gráfico dessa função quando o domínio é 1, 2 e 3. Como devemos proceder? Vejam, o domínio aqui são as variáveis x, lembrando, certo? As variáveis x, ou seja, as variáveis independentes. Nós devemos substituir esses valores aqui na nossa função para encontrar o valor de y. Então, nós vamos aqui ter uma tabelinha com x, f de x, que é igual a y, e, por fim, o par ordenado, quando nós acharmos y. Certo, o x pode ser 1, 2 e 3, como dito antes. E aí, a gente vai substituir. Vai ficar o seguinte, 5 mais 2, certo? Vezes 1 aqui, porque aqui o x é 1. Isso aqui vai ser igual a 5 mais 2 vezes 1, 2. 5 mais 2, 7. Aqui eu vou ter 5 mais 2 vezes 2, porque aqui o x é 2. Isso aqui vai ser igual a 5 mais 2 vezes 2, 4, que é 9. E, por fim, 5 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, mais 5 dá 11. E aí, o nosso par ordenado vai ficar da seguinte forma. Aqui, o x é 1, y é 7, x é 2, y é 9, e x é 3, y é 11. Lembrando que isso aqui significa, por exemplo, que quando nós temos uma corrida de 1 km, vamos pagar R$ 7. 2 km, vamos pagar R$ 9. E assim sucessivamente. Agora, vamos colocar esses pontos no plano cartesiano. Temos aqui x1 está bem aqui, e y7. 7 está bem aqui. Então, nós temos um ponto aqui. x2 está aqui, e y9 está aqui. Então, marcamos um ponto aqui. E, por fim, x3, y11. 11 está aqui. Então, marcamos bem aqui. E assim vai ficar o nosso gráfico. Nós não vamos traçar uma reta, porque o domínio é apenas 1, 2 e 3. Mas vamos ver outro exemplo a seguir. Nesse outro exemplo, nós temos o domínio como sendo os números reais. O que isso significa? Que nós podemos colocar qualquer número real nesse domínio. Quando isso acontece, a gente escolhe alguns valores específicos para colocar no x. Vamos colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? E aí, vamos substituindo como normal na função. Como vamos ter? 5 mais 2 vezes menos 2. Isso aqui vai ser igual a 5 mais 2 vezes menos 2 é menos 4. 5 menos 4 é igual a 1. Agora, 5 mais 2 vezes menos 1. Temos 5, mais com menos, menos. 2 vezes 1, menos 2. 5 menos 2 é 3. Agora, 5 mais 2 vezes 0 é igual a 5 mais 2 vezes 0 é 0. Então, é igual a 5. 5 mais 2 vezes 1. Vai ficar 5 mais 2 vezes 1, 2. Isso aqui é 7. E, por fim, 5 mais 2 vezes 2. Vamos ter 5 mais 2 vezes 2, 4. Isso aqui vai ser igual a 9. E aí, a gente faz os nossos pares ordenados, normalmente. Vamos ter menos 2, 1. Menos 1, 3. 0, 5. 1, 7. E 2, 9, certo? Lembrando que nós pegamos as respostas aqui para o nosso valor de y. Por fim, vamos plotar esses pontos no nosso gráfico. Aqui, lembrando, à esquerda do eixo x estarão os valores negativos. O menos 2 é esse aqui. Então, é menos 2 e 1. O 1 positivo no eixo y. O ponto vai ficar aqui. Agora, o próximo ponto, menos 1 e 3. O menos 1 está bem aqui, e o 3 está bem aqui. Então, vamos fazer isso aqui. Próximo ponto, 0 e 5. Lembrando,
O zero está aqui. E aí o valor do eixo y é 5. Então, nós vamos colocar aqui, porque ele não varia no eixo x, porque aqui é zero. Próximo ponto, 1 e 7. O 1 está bem aqui e o 7 bem aqui. Então, marcamos aqui. E, por fim, 2 e 9. O 2 está bem aqui e o 9 está bem aqui. Então, nós vamos e marcamos. Já fizemos os pontos, só que aqui o domínio é os números reais. Por isso, nós podemos traçar uma reta para representar que o domínio, ou seja, o eixo x, está nos números reais. Então, fazemos uma reta ligando esses pontos. E assim fica o nosso gráfico dessa função. E essa foi a nossa aula. Obrigada a todos e até mais!